Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu quero já de antemão agradecer você que é anfitriã, que cedeu a sua casa, cedeu o seu lar para que através dessa palavra Deus possa alcançar as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Você também que é o convidado do líder, foi convidado por algum irmão da célula, eu quero te agradecer e parabenizar você. Talvez você seja a única pessoa da tua casa, da tua família, que possa levar luz para aquele ambiente. E através dessa palavra que está sendo ministrada hoje, Deus ele pode começar algo novo na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio piamente que Deus ele vai trazer para você uma palavra de vida, de esperança, de transformação para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E não é por causa dessa palavra, mas talvez Deus tenha falado com você há algum tempo e você não tenha ouvido a voz de Deus. Então Deus fala com você mais uma vez, para que você possa começar um caminho de relacionamento com Ele. Bom, nós vamos falar hoje sobre todos os homens são pecadores. O nosso pastor, na primeira aula, ele falou sobre o grande amor de Deus. O grande amor de Deus. Ele usou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou do amor de Deus. Mas o que pode separar o homem do amor de Deus? Talvez a perseguição, a morte, a dor, a injustiça. O apóstolo Paulo diz que nada separa o homem do amor de Deus, a não ser uma coisa: o pecado. O pecado é a única coisa que pode separar o homem do amor de Deus. É por isso que o tema da nossa mensagem hoje, dessa reflexão, é todos pecaram. O texto que eu quero ler com vocês está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6, olha só. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter de alimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, Gênesis 3, ele relata a queda do homem. Foi ali que iniciou a tragédia da humanidade. Deus ele cria o jardim do Éden e coloca o homem lá e dá uma só ordem e fala para o homem: olha, você pode comer de todos os frutos que existem aqui nas árvores, só não coma da árvore do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Você sabe aquele relacionamento que você começa com uma pessoa e o cônjuge ele trai a outra parte logo na largada? Foi isso que Adão fez com Deus. Logo no início do relacionamento, Adão, ele traiu Deus. Ele fez exatamente aquilo que Deus tinha proibido que ele fizesse. Ele comeu do fruto. E Deus disse, foi bem claro com Adão: o dia que você comer, você vai morrer. Adão comeu e não morreu fisicamente, porque Deus estava falando que ele iria morrer espiritualmente. Naquele dia, Adão morreu espiritualmente. É por isso que o pecado, ele devastou todo aquilo que Deus projetou e criou para o homem. Nós temos que entender que todos nós somos pecadores. É por isso que o objetivo dessa reflexão hoje, dessa mensagem, é fazer com que você entenda que você é pecador, que você caiu com Adão no Éden, que você pecou com Adão no Éden. O pecado de Adão criou um abismo entre o homem e Deus. O pecado de Adão, ele criou uma barreira, ele criou um muro, e o homem foi afastado da presença de Deus. Todos pecaram. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O pecado não é um privilégio só meu ou seu, mas toda a humanidade pecou. Por quê? Porque Adão representava a humanidade naquele momento. Adão representava o homem, e quando eu digo o homem, eu estou dizendo o ser humano. Adão representava você, minha irmã que está aí. Você jovem que está ouvindo essa mensagem. E quando Adão te representava no Éden, ele falhou. Quando Adão falha, toda a humanidade falha. Adão iniciou uma relação com Deus e traiu o nosso Deus logo na largada. Então o primeiro passo é nós reconhecermos que nós pecamos com Adão. Além de pecar com Adão, e nós carregarmos essa natureza pecaminosa, todos nós nascemos debaixo do pecado. Não é que eu vou nascer sem pecado e quando eu tiver a idade de 12, 13 anos, que é a idade que nós entendemos que é a idade do conhecimento, que é a idade da consciência,
eu vou pecar e vou começar a cometer alguns tipos de pecado. Não, você já nasce debaixo do pecado. Porque se você for fazer uma análise na sua árvore genealógica, ela se inicia em Adão. Nós carregamos uma natureza adâmica, uma natureza carnal, uma natureza caída. É por isso que nós já nascemos debaixo do pecado. É por isso que nesse jogo da vida, nós já começamos o jogo perdendo. Por quê? Porque nós herdamos, eu vou usar essa expressão aqui para você, essa maldição hereditária de Adão. Porque essa maldição reina até que Cristo possa fazer uma intervenção verticalizada dos céus na sua vida. Eu acredito que essa intervenção seja hoje. Então todos nós, além de sermos pecadores, nós nascemos debaixo do pecado. Nós carregamos uma natureza adâmica. Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Todos nós pecamos. Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos nas trevas. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, quando Cristo nos alcançou. Os nossos pecados fizeram com que nós morrêssemos espiritualmente. Infelizmente, a palavra é dura, mas é a realidade, é o que a Bíblia diz. Uma pessoa que ela não tem Cristo na vida, que ela não nasceu de novo, ela está morta. Porque se você, talvez você possa dizer, mas o que eu tenho a ver com Adão lá no Éden? Se você não afirmar que você pecou com Adão, você não pode afirmar que os seus pecados foram perdoados com Cristo. Se você não afirmar que você morreu com Adão, você não pode afirmar que você vai ressuscitar com Cristo. Adão era o representante da humanidade. Então a primeira coisa que você tem que entender é entender que você é pecador. E você precisa que os seus pecados possam ser perdoados, para que você possa nascer de novo, para que você possa sair do estado de criatura para filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os judeus não recebeu ele. Mas todo aquele que recebeu, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, se você receber Cristo hoje, você é filho de Deus. Mas para isso, você tem que entender que você é pecador, que você caiu com Adão, que você carrega uma natureza pecaminosa. E quando nós estamos nesse estado de pecador, a Bíblia diz que os nossos pecados nos condenaram à morte. Por quê? Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, ele vai bater na sua porta e vai querer o salário dele. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos nós merecíamos a morte. Eu estava caminhando em passos largos para o inferno. Você, que ainda não tem Cristo, infelizmente a palavra é pesada, mas é bíblica. Nós estávamos caminhando em passos largos para o inferno. Até que houve uma interceptação dos céus, através de Cristo Jesus, e nos resgatou do império da morte, e trouxe vida para mim e para você. Então você precisa entender hoje, que você merecia a morte, que eu como pecador merecia a morte, e enquanto os nossos pecados não fossem perdoados, enquanto nós não voltássemos a ser amigos de Deus, não voltássemos a ter acesso a Deus através da cruz. A cruz é a única escada que te coloca diante de Deus. Isaías diz que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa nos alcançar, e nem seus ouvidos estão tapados para que Deus não possa ouvir. O que acontece é que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o único que pode reverter essa situação é Cristo, porque a morte, ela veio cobrar o salário dela, porque nós pecamos. Então hoje, a palavra que eu quero liberar para a tua vida é que você faça uma autorreflexão. Talvez você não conquistou algumas coisas, talvez as coisas não andam na tua vida ainda, por quê? Porque o pecado domina a tua casa, domina a tua família. Você precisa entender isso. Que a partir do momento que você reconhecer que você é pecador, que você merecia a morte por causa do seu pecado,
e você se converter a Cristo, Deus ele vai te colocar em lugares que você nunca entrou, porque o pecado não deixou, porque a dureza do seu coração não deixou. Você precisa entender isso. Que Deus ele possa falar muito mais através dessa palavra que eu estou falando com você, através do Espírito Santo dele. Bom, todos nós pecaram. Adão criou uma dívida com Deus, uma dívida impagável. O nosso destino era o inferno. O homem não conseguia pagar a dívida. Então, Jesus Cristo desce do céu, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele paga essa dívida, porque a dívida só poderia ser paga por um inocente, por alguém que nunca tinha cometido pecado. E Jesus, ele veio na terra, o ministério dele durou 3 anos e meio, mas ele viveu 33 anos mais ou menos, e ele nunca pecou. Ele foi tentado em tudo, em todas as áreas da sua vida. Ele viveu 100% homem e 100% Deus, mas ele nunca pecou. Ele pagou a dívida. É por isso que na cruz do Calvário Jesus fala uma palavra em grego, tetelestai, que significa Pai, está consumado. Pai, a dívida está paga. E para encerrar, queridos, uma pergunta que eu faço para você e você faz para mim. Bom, Luiz, em meio a tudo isso, existe salvação? Eu quero dizer para você que existe salvação. Existe salvação para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. A salvação é Cristo. Você precisa hoje se render a Cristo e renovar as alianças. Primeiro, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você pecou com Adão no Éden, reconhecer que você caminhava para o inferno e acreditar em Cristo. Acreditar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não há ninguém. Não há ninguém que possa te ajudar. Eu estou aqui fazendo o meu papel, levando uma palavra para você de vida e de esperança. Talvez o líder de célula te convidou para você estar aí. Mas a única pessoa que pode mudar a tua vida e mudar o teu destino é Cristo Jesus. Então você precisa se render a Ele. E aí eu vou usar emprestado o texto que o pastor disse na primeira aula, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor dele foi incondicional, ele amou o mundo, então não tem separação, não tem divisão de pessoas, o mundo homem, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então se você crê em Cristo hoje, se você de fato e de verdade entregar sua vida para Cristo hoje, eu tenho certeza que uma nova fase se inicia na sua vida. Nesse ato, nesse momento, você vai ser inserido na família de Cristo. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. O Espírito Santo vai ser colocado no seu coração, como está escrito em Efésios 1,13, para que você possa suportar, para que você possa vencer o pecado, e para que quando ele possa voltar, ele possa saber que você é dele. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que Deus tenha falado ao seu coração, e que você possa durante a semana fazer uma auto-reflexão e entender que Cristo, Jesus é a solução, que só Ele é a resposta para tudo aquilo que você procurava, para tudo aquilo que você precisa. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, Deus, por esse convidado, por esse jovem adolescente, Senhor, que está aqui ouvindo essa palavra na casa dessa anfitriã. Senhor, que aonde a minha palavra não conseguiu alcançar o coração dessa pessoa, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, falar com ela. Fala com ela, Jesus. Pega ela por dentro, ó Deus, porque o Evangelho pega por dentro. Pega ela por dentro. Que ela possa, meu Pai, ser constrangida pela Tua palavra, Deus. Que ela possa, meu Pai, virar as costas para o pecado, meu Pai, e voltar em direção a Ti, ó Deus. Que ela possa se arrepender, meu Pai, de ser uma pecadora. Que ela possa se arrepender, ó Deus, de carregar uma natureza pecaminosa, para que o Teu Espírito Santo possa ajudá-la, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor fortaleça essa vida, Pai, que o Senhor guarda ela, protege, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para você. Amém.